Casa Bela. Presentes, decorações, utilidades para o lar, além de uma infinidade de opções para você que exige qualidade e o melhor atendimento. Valorize seu ambiente ou presenteie quem você gosta com um toque da Casa Bela. Variedade com requinte e bom gosto. Cada detalhe pensando em você. Telefones 3822-3031 e 99724-3682 em Dracena. Muito bem, nós estamos começando mais um Carreiras e Profissões e hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com uma pessoa renomada aqui na cena, o Dr. Alexandre Luiz Luengo Lopes, uma pessoa que sempre nos recebeu muito bem. Ele hoje é delegado seccional de polícia de Dracena, atende aí toda uma região, e a gente vai bater um papo para ele contar um pouquinho da história de vida dele, para depois chegar até onde chegou hoje, um cargo importantíssimo, onde a população reconhece todo um trabalho aí da Polícia Civil. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Jorge. Bom dia. É uma grata satisfação estar hoje aqui contigo, né? Uma pessoa que é muito querida nos meios policiais, sempre se destacando por fazer o seu trabalho de uma forma isonômica, extremamente profissional. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje e falar um pouquinho da minha profissão. Quem é o doutor Alexandre Luengo? Como começou a sua história de vida? A sua infância foi em Junqueirópolis, né? Sim, o Alexandre Luengo, ele é um junqueiropolense, né? Nasci na cidade de Junqueirópolis, filho de professores, do professor André Luengo, da professora Antônia, carinhosamente conhecida como Toninha. O Alexandre é pai do Lucas, esposo da Karina, que é dentista em Junqueirópolis. E a minha infância, Jorge, na Cidade Verde, foi fantástica, como a infância de qualquer criança do interior. Era uma infância diferenciada, né, Diferenciada. Hoje a garotada só fica ali do WhatsApp, do celular, né? A nossa infância aí, eu sou um pouco mais velho que o senhor, mas a nossa infância era diferenciada. Era na rua, ali correndo, brincando. Aproveitei bastante minha infância, fiz grandes amigos. Não vou citar nomes, né, nominar, porque às vezes, por conta do momento, a cabeça também falha. Eu cometeria alguma injustiça, mas foi uma infância fantástica, né? A gente brincar na rua até tarde, não havia aquela preocupação como há hoje, né? Não que não houvesse na época pessoas perigosas, né? Mas parece que o mundo mudou bastante, né? E era uma infância gostosa, não tinha, como você bem disse, computador, não tinha telefone, WhatsApp. Os pais sabiam sempre onde a gente estava, né? Com os amigos bons. Saía de manhã quando o dia raiava, voltava quando o dia escurecia, jogava bola, bolinha de gude, betia, né? Pescava, enfim, era algo diferenciado, era algo muito bom, né? O mundo era diferente, né? Hoje a gente vê as crianças mais presas a computador, a telefone celular, né? E eu sempre fiz questão que meu filho, né, tivesse e aproveitasse a mesma infância que eu tive. Então, desde pequenininho, carrinho de rolimã, jogando futebol. Não que ele não brinque com o computador, não jogue no celular, mas a gente tenta fazer com que ele aproveite a infância dele nos mesmos modos que nós tivemos. O senhor estava falando, né, do telefone, não tinha. Nós brincávamos na época, eu lembro, né? O telefone sem fio. E mal nós sabíamos que hoje a gente ia ter o telefone sem fio. Sim. E a gente falava, né, que um dia, isso eu lembro, né? Mesmo garoto, que um dia a gente ia se ver no telefone. Realmente aconteceu, sim, né? Hoje a pessoa está do outro lado do mundo e a gente está lá falando. Eu guardo essa informação do telefone, né? Logo que saiu aquele telefone celular, o primeiro, né? O pessoal brincava, o tijolão, né? Que meu avô ainda era vivo na época, tinha os seus 85 anos de idade, eu criança para adolescente, e nós fomos buscar meu avô lá na cidade de Pompeia. Os meus pais são da região, né, de Pompeia e Veracruz. E nós fomos buscar os meus avós para passearem em casa, e quando nós estávamos em Pacaembu retornando, o meu pai pediu para que eu telefonasse para minha mãe, né, informando que a gente já estava chegando em Junqueirópolis, para adiantar o almoço, coisa de família, sim, né? E ele passou o telefone para que meu avô conversasse com a minha mãe. Meu avô, não entendendo nada do que estava acontecendo, ele colocou o telefone ao ouvido, né? Começou a conversar
E quando a minha mãe respondeu, ele jogou o telefone no chão da caminhonete e disse o seguinte: quando eu era criança, falavam, né, que nós iríamos algum dia conseguir falar no telefone dessa forma, né? Vão criar algo que será permitirá as pessoas conversarem em tempo real, tal, nas palavras dele, né? E ele ficou emocionado, começou a chorar. Então, assim, são os avanços da humanidade. Hoje, você bem sabe, nós viramos escravos, né, do telefone celular. Hoje, sem celular, eu praticamente não trabalho. O senhor também deve ser assim, e a maioria do pessoal, né? Você pouco descansa, né? E até tudo é controlado pelo telefone, aplicativos bancários, contatos, enfim, você se tornou escravo dele. Mas são as necessidades, né, dos avanços tecnológicos que impõem uma nova sistemática na nossa vida, né, no nosso dia a dia. O senhor tem, assim, alguma coisa especial que marcou na sua infância? Ah, Jorge, sim. Meus pais são professores, né? Então, em casa, os filhos sempre foram preocupados, né, em estudar muito. E nossa família, ela teve essa relação com o direito logo que nós éramos pequenos, né? O meu pai sempre nos incutia, né? Você tem que estudar, prestar concurso, se preocupar com isso aí, estudar desde pequenininho, né? E na verdade a gente acabou sempre se cobrando disso, né? Outro dia até a minha esposa estava conversando com a minha mãe, mas seu pai não cobrava vocês de olhar boletim, tanto que eles nem olhavam, né? Os dois professores, mas não olhavam, porque sabiam que a gente tinha essa obrigação. Responsáveis, né? Os filhos se cobravam muito com relação a isso aí, né? Aí depois nós tivemos lá em casa o André, né? O meu irmão mais velho, para quem não conhece, é o André Luengo, né? Mesmo nome do meu pai. Já vamos aproveitar e mandar um abraço. Mandar um abraço pro meu irmão. Acabei de falar com ele ao telefone agora há pouco, né? É uma pessoa que a gente considera muito e gosta da amizade dele também. E sempre nos atendeu também muito bem quando esteve aqui para o Dracena. E até hoje ele é prudente, né? Tem a minha irmã Meire também, que mora em Marília, né? Que foi diferente em casa foi a Meire, né? Que partiu para um outro ramo, né, de saúde, os outros com relação ao direito, né? Mas desde pequeno, assim, eu sempre tive como espelho os meus pais, né, em um primeiro plano, e também o meu irmão, o André, nessa carreira policial. Então, assim, várias coisas que a gente via desde pequeno, e eu acabei me apaixonando por essa área em virtude disso. Mas foi, assim, uma infância muito gostosa, né? Dá vontade de voltar e fazer de novo. Boas recordações. E na parte de escola, que escola que o senhor cursou lá em Jucarópolis? Olha, assim, escola desde pequeno eu sempre acompanhei meu pai. De pequenininho, meu pai ele era diretor ele era professor, né, de formação, e depois ele prestou um concurso, né? E assumiu a escola do bairro Boa Vontade, lá em Junqueirópolis, né? Então eu me recordo desde pequeno indo com ele por vezes até essa escola, uma escola rural, né? Ele e meu tio Geraldo Teisen, que inclusive eles foram homenageados há um tempo atrás, né? Com os nomes dos trevos de Junqueirópolis, o trevo principal, o nome do meu pai, e o trevo ali das Duas Barras, que é o trevo que recebeu o nome do meu tio Geraldo Teisen, Augusto Geraldo Teisen, né? E enfim, desde pequeno a gente acompanhando, né, na escola. Só um adendo, esse dia do encerramento da placa, na homenagem, choveu muito no final da homenagem, lá foi corrida. Que chuva, A gente estava presente, tivemos a honra de ser convidado e estar lá participando. Mas que chuva que caiu aquele dia. Enfim, e assim, eu me recordo desde pequeno, acompanhando tanto meu pai quanto a minha mãe na escola que ela lecionava, e era super gostoso. Eu lembro que, obviamente, meu pai sabia que eu estava dentro do carro, mas pequenininho, né? 5, 4 aninhos, me escondi, né, no banco traseiro do carro, entre o banco dianteiro e o traseiro, e ele, como todo bom pai, né, fingindo que não tinha me visto dentro do carro, né? Só para dar continuidade na brincadeira. Aí fui até a escola com ele e sempre o acompanhava. Depois disso, ele assumiu um grande desafio, que foi assumir a direção da escola Idene Rodrigues dos Santos, lá em Junqueirópolis. O Idene foi meu professor. Foi teu professor? Foi na segunda unidade aqui no Dracena. Acho que bacana. E assim, ele começou a dar aula e logo, eu não lembro exatamente o mês, mas foi coisa de meses que ele tinha começado a lecionar aqui no Dracena,
que aconteceu Um a fatalidade, acidente. né? Ali próximo a Junquerópolis mesmo, acidente Sim. que tirou a vida dele. E aí acabou por mérito, né, recebendo o nome da escola lá, Idênio Rodrigues dos Santos, foi quando ele assumiu. Mas antes de estudar no Idênio, eu estudei em Junquerópolis, na antiga terceira escola, né, onde minha mãe era professora, e meus pais sempre tiveram a preocupação, Jorge, dele não ser o diretor quando eu estudava lá, e minha mãe nunca quis ser minha professora. Olha que interessante. Então eu sempre fui aluno de outras professoras, né, sempre tiveram essa preocupação tanto comigo, quanto com o Alex, meu irmão mais novo, né, de não serem os nossos professores. E não teve como, né, quando eu saí da terceira escola e fui para o ensino médio, saí do fundamental e fui para o ensino médio, meu pai, ainda eu peguei um período dele no Sene, em Junquerópolis, que é Idênio. Mas logo, passado pouquíssimo tempo, ele pediu remoção. Ele já estava prestes a se aposentar, já tinha enfrentado alguns problemas de saúde, e ele acabou escolhendo uma outra escola, que é a Neide Macedo, lá de Junquerópolis. Mas foi um período muito gostoso, né? Eu brinco assim, nós criamos grandes amizades na nossa vida adulta, mas me parece que as amizades de infância são para a vida inteira, né? Essas a gente não esquece. A gente guarda no coração. E o interessante assim da amizade é que, muito embora por vezes a gente não faça o contato diário com os amigos, eles sabem que eles estão guardados num lugar especial, né? Então, às vezes, a gente fica 1, 2, 3 anos sem se conversar, porque um foi embora para um local muito distante. Muito embora hoje o telefone celular que nos aprisiona, ele nos permite os contatos rápidos, né? A gente começa a conversar nos grupos de infância, com os colegas de infância, e mata um pouquinho a saudade, né? Mas foi uma infância muito gostosa, né? Como eu disse para você, de pular muro de escola para jogar bola, ficar até tarde, de fazer pescaria, de ir em sítio, né, de estudar juntos. São tempos que nos fazem sentir muita falta, e se pudesse voltar para curtir de novo, tivesse essa possibilidade, quem sabe eu curtiria, aproveitaria. Com a experiência de hoje, de preferência. Sim, com a experiência de hoje, para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu, né? Então, mas a gente fica analisando, quer dizer, eu acho que assim, a nossa infância é muito parecida, tantos amigos, a gente cometia erros sim, mas eram uns erros diferentes de hoje, Sim. eram uns erros, vamos dizer, Sem perdoáveis, maldade, né? sem maldade, né, Jorge? A gente vê cada coisa triste Hoje a coisa está difícil, o relacionamento pai e filho nem sempre é como era antigamente, né? Sim. Porque o pai, antigamente, com todo o trabalho, a canseira que ele chegava em casa, ele tinha mais tempo para o filho. Sim. Hoje o dia está curto, para todas as atividades o dia está curto, em função justamente do celular, porque você acaba ficando resolvendo coisa aí, fora do seu horário, e depois, enfim, está bem difícil. Mas mesmo assim a gente aproveitou tanto, foi tão gostoso. Eu lembro que nos finais de semana, meus pais, quando eles vieram para Junquerópolis, eles foram trabalhar numa escola, na verdade eles foram trabalhar em uma fazenda, né, a Morro Grande, e meu pai acabou pegando uma escola aqui em Junquerópolis para trabalhar. E assim, eu lembro que nos finais de semana mesmo, né, que ele já havia passado muito tempo que ele havia deixado de morar naquele local, já nasci na cidade, o André e a Meire ainda, quando eles moravam na fazenda, nós promovíamos diversas visitas a esse pessoal. Então assim, era um grupo de amigos bem relacionados, era muito gostoso isso aí. O senhor chegou a morar na fazenda? Não, eu não cheguei. Não, né? Eu já nasci na cidade. O André e a Meire Sim. nasceram na fazenda. Ah, legal. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí nós vamos voltar para o senhor contar quem que é o doutor Alexandre Delegado. Ótimo, vamos Tá sim. bom? Tá joia. Como você vê o mundo ao seu redor? Ver com clareza e nitidez é essencial para você aproveitar os seus melhores momentos. Cuidar da saúde dos seus olhos é olhar para o futuro. Escolha uma ótica que respeite a sua visão e que tenha um melhor atendimento. Na Ótica Visão, você encontra os melhores óculos de grau, solares e lentes de contato das melhores marcas e modelos. Ótica Visão, para Dracena e região. Fone 18 3822 2944. Muito bem, nós voltamos com um bate-papo nosso hoje, recebendo a visita do delegado seccional da Polícia de Dracena, Dr. Alexandre Luengo, e agora nós vamos entrar na parte profissional. Como tudo começou, como eu já falei, é uma família de pessoa dada
a parte jurídica, né, doutor? Tem delegados, tem advogado, tem promotor, né? Sim, Seu sim. sobrinho, né? É promotor. É presidente do Venceslau que ele está? Na verdade, ele tem trabalhado em toda a região aqui, né? Regente, presidente Venceslau. A intenção dele é vir para cá, né? Que legal. Próximo aqui da família. Tá, conta então para nós um pouquinho da família jurídica e depois nós entramos já, você já pode emendar contando como começou tudo, a sua vida. O senhor já disse que a aptidão começou por conta do seu irmão, dos seus pais, né? Mas conta depois a sua carreira, como se desenvolveu. Sim, como eu te disse, desde pequeno, né, essa preocupação em estudar, ser aprovado em um concurso público, né? Sempre levando o estudo como a meta principal de vida. Até por conta das dificuldades que os meus pais passaram, né? Então eles tinham essa preocupação de que os filhos sempre estudassem, buscassem algo melhor, né? E não só com os filhos, né? Eu lembro que meu pai, é engraçado, né? Quando ele faleceu, várias pessoas que assim, eu nem conhecia, ou outros que eu conhecia, mas nunca haviam tocado no assunto, vieram falar, puxa, seu pai sempre teve a preocupação de que nós, como alunos, né? Estudássemos, conseguíssemos algo melhor para a vida, não tivesse aquela batalha tão sofrida da roça, né? Procurasse algo melhor. Então isso aí foi muito gratificante. Até hoje, muita gente que eu nem conhecia da época me procura falar, puxa, seu pai, sua mãe sempre tiveram essa preocupação não só com vocês, mas também com os alunos. Gratificante, Sim, né? é muito gratificante. E tendo o André, né, como minha inspiração também, desde pequeno, esse é um sonho que eu tenho desde criança, né? Nas brincadeiras de polícia e ladrão, sempre o policial era eu, né? E assim seguiu durante essa preocupação em estudar, de ser policial, durante a adolescência. O senhor já tinha em mente que queria ser desde policial. criança, é um sonho de infância ser policial. Que legal. E tentei o concurso público para escrivão de polícia durante a época de faculdade, fiquei no exame oral, né? Brinco que fui mal no exame porque jamais pensaria que eu teria matemática em exame oral. E era uma coisa que eu não tinha estudado fórmulas, tal. Me preocupei com outras matérias que eu fui bem e reprovei no exame oral. Na minha época era datilografia, não tinha computador. Fiz lá, fui super Escola bem. Hamilton aqui em Dracena, tinha, nós fazíamos aqui. Lá em Junqueirópolis, a professora Sônia, né, que me deu aula de datilografia. Fui bem, inclusive, mas acabei reprovando. Do meu concurso de escrivão é Edna em Junqueirópolis, o André Lalo, que já se aposentou aqui em Dracena também. Meu primo, o André Lalo, primo, casado então. com minha prima. O André, do mesmo concurso que eu reprovei no exame oral. Mas a preocupação do meu pai qual que era? Estudar. Que, olha, não tem problema que você não seja aprovado agora durante a época de faculdade. Eu até prefiro que você estude e encerrando a faculdade você passe um concurso como seu irmão, André. Então eu terminei a faculdade, né? Estudei em Tupã, cursei Direito em Tupã, FADAP. São colegas de sala e de concurso de delegado, o Dr. Kleber. Foi uma grande amizade que eu fiz aqui em Dracena, trabalha comigo na DIG, sempre juntos, desde o primeiro dia de faculdade, uma grande amizade que dura até hoje. O Dr. Everson Contelli, que trabalha lá no DEINTER, que é uma referência, né? Não só como delegado de polícia, mas como professor, agora concluindo o doutorado. Estudamos, então, juntos desde o começo, né? E depois, por incrível que pareça, fomos aprovados no mesmo concurso de delegado, os três. Né? Cada um foi para um lugar diferente, eu fui trabalhar lá em Diadema, né? Fui aprovado com 23 anos de idade, tomei posse aos 24 anos, foi meu primeiro emprego. Antes disso, né? Não o primeiro emprego remunerado, mas durante a época de faculdade eu sempre procurei me esforçar e trabalhei com alguns advogados que me acolheram. O Dr. Wisler, lá em Junqueirópolis, no segundo ano de faculdade, fiquei menos de um ano com ele. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço do Dr. Wisler, amigo da gente, se me permitir, amigo de cachaça, né, Wisler? Ele não está tomando muito, mas é amigo meu, ele, a Jane, esposa, são amigos da gente. Então aprendi muita coisa com o Dr. Wisler. Depois eu fui trabalhar com o Dr. Rogério Hilário, né, e com o Dr. Lincoln Ortigosa, né, mas mais com o Rogério, fiquei na sala do Rogério. Então, o que eu aprendi com relação ao exercício da advocacia, muito embora nem tenha exercido, porque logo em seguida da minha formação já fui aprovado no concurso, né, fiquei estudando um ano e nem advoguei, né, já fui prestar o concurso, aprendi muito com o Rogério, a quem eu devo bastante. Um grande amigo também.
E cursando a faculdade, né? Depois prestei o concurso, como eu disse a você, fui trabalhar em Diadema, onde eu fiz grandes amigos, né? Parece que todo lugar Deus nos reserva boas surpresas, né, Jorge? Fiz grandes amigos, inclusive são meus padrinhos de casamento, né? O Dr. Denis, o Dr. Renato. E depois de 4 anos de Diadema, vim para Panorama. Em Diadema eu trabalhei pouquíssimo tempo no plantão, fui assistente do primeiro DP, trabalhei na delegacia de homicídios, onde acabei me destacando, e depois fui para Panorama. Em Panorama também fiz grandes amigos, né? Dr. Lincoln, João, enfim, vários, né? Não vou ficar citando nomes, porque, como eu já disse a você, a gente acaba esquecendo, né? Cometa uma injustiça. Mas várias pessoas muito bacanas me acolheram lá, a família lá do Wilson Matias, Luiz Fernando, enfim. Foi um lugar que eu aprendi muito, né? Foi uma outra realidade, estava acostumado com a realidade policial de um grande centro. Depois fui para Panorama, de uma cidade pequena, mas relativamente pacata, algumas coisas que destoavam, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá. E em seguida eu vim para a Delegacia de Entorpecentes aqui em Dracena, atuar numa área que eu até então, de forma específica, eu não conhecia. Fiquei ali na DIS entre idas e voltas, né? Porque um período eu fiquei no núcleo de conciliação, foram 7 anos. E depois fui convidado pelo meu grande amigo Dr. Newton para trabalhar com ele na delegacia seccional. Vamos aproveitar e mandar um abraço do Dr. Newton. Esse Newton, é uma grande figura, uma pessoa que nós temos uma imensa admiração. Também sempre nos recebeu com muito carinho. Sim, doutor. Ele é diferenciado, o Dr. Newton é uma pessoa diferenciada. Aprendi muito com o Dr. Newton, um grande chefe, um grande amigo, né, que infelizmente acabou sofrendo aquele acidente e se afastou. Sim. E por conta disso eu acabei assumindo aí a titularidade da delegacia seccional nessa fatídica situação e tento fazer da melhor forma, Jorge, o trabalho que o Dr. Newton iniciou aqui na região, né, com obras agora, melhorando o atendimento público, criamos agora novas bandeiras, principalmente relacionado ao atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Temos grandes apoiadores aqui na região, né? A doutora Margarete, o doutor Juliano principalmente, o doutor Baraldo em Junquerópolis. Enfim, estamos implementando planos para toda a nossa região aqui, um atendimento diferenciado, procurando capacitação dos funcionários. Enfim, melhor atendimento ao público, melhor instrução aos funcionários, um conforto melhor para todos na recepção, né? Prédios melhores. É isso que nós estamos procurando propiciar aqui em toda a região, uma melhor investigação, né, policial, uma melhor capacitação, enfim, um direcionamento de polícia judiciária diferenciado aqui na nossa região. Hoje, a jurisdição do senhor vai da onde até onde? De Junquerópolis a Panorama, e os outros extremos são Monte Castelo e Dracena, né, que faz divisa com o Presidente Venceslau. Correto. Ali então Ouro Verde, tudo é para Sim, tudo aqui para Dracena. Então todos os delegados da região aqui eles trabalham em conjunto com o senhor. São vinculados aqui à Delegacia Seccional de Dracena. Tem algum fato assim relevante que o senhor gostaria de relembrar do trabalho que foi com bastante dificuldade, mas que conseguiu desvendar um crime, por exemplo? Alguma coisa assim que o senhor gostaria de colocar? Quando eu trabalhava em Diadema, teve um caso diferenciado, até recebi um elogio por conta disso aí. Dois casos, né? O primeiro foi um policial militar, Eudes. Ele foi assassinado em Diadema. E na época eu sabia, através da família dele, que um dos autores seria um rapaz de alcunha Neguinho. E que esse indivíduo teria morado em Diadema. Soube da família? Não, minto. Na data em que houve o assassinato, o indivíduo foi preso, menor de idade. O outro o maior conseguiu evadir-se do local. Eu colhi essas informações desse adolescente que estava internado. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele acabou tentando contra a vida dos policiais também que atenderam a ocorrência, né? Chegaram logo após a morte desse policial que estava de folga na sua residência. E como esse adolescente ele deu esse nome para mim, Fábio, ou Neguinho, que tinha sido preso em Diadema, eu passei a pesquisar esse indivíduo durante todos os dias, até chegar à qualificação dele. Foi um trabalho assim de 4 semanas. É que a população não conhece o sistema, mas nós temos um sistema de pesquisa
que você joga o apelido da pessoa e o primeiro nome, isso aí demora. Assim, cada vez que sai na tela, são 100 nomes, para que vocês tenham ideia. Imagina, né, essa alcunha Neguinho, né, que é muito utilizado. Enfim, eu descobri o nome dessa pessoa. Consegui a foto dele, eu levei para a família, reconheceram. Eu pedi a prisão desse indivíduo e nós conseguimos prendê-lo, né? Foi um trabalho que me rendeu um elogio. E um outro foi de um serial killer que nós tivemos lá na região de Diadema, que nós percebemos também no final do plantão. Eu tinha curiosidade, no encerramento dos plantões, olhar boletim de ocorrência por boletim de ocorrência da região. Esse, só para quem não sabe, é aquele que mata em série, né? Ele mata diversas pessoas, Sim, né, doutor? Em série. Serial killer. E eu comecei a olhar e nós percebemos um grande número, elevado número de agressões a idosos, inclusive com morte, numa região específica lá da Rodovia dos Imigrantes. E com base nessas informações, nós chegamos a um suspeito, né? Com o auxílio da Polícia Militar lá de Diadema na época também, conseguimos identificar esse autor, né, e prendê-lo no momento. Eu lembro que a investigação foi até rápida, depois que a gente chegou nessas informações, e nós conseguimos prendê-lo no momento em que ele já estava com as malas prontas para fugir para a Bahia. E aí eu fiquei curioso, por que você fazia isso com os idosos, né? Qual que era a estratégia dele? Dizer que o outro lado da cidade havia um mercado que oferecia preços mais em conta de itens alimentícios, e ele chegava, a pessoa idosa geralmente procura isso, né? Não só o idoso, todos nós, mas o idoso com aquele salário dele, a aposentadoria, tudo é mais difícil. Tudo na medida. Né? E ele levava essa pessoa próxima a um determinado local da Rodovia dos Imigrantes e a agredia com segmento de madeira, subtraía o dinheiro. Muitos, por vezes, não suportavam os ferimentos e acabavam falecendo. Na verdade, houve uma mescla de latrocínios com homicídios, e esse indivíduo foi preso. Salvo engano, foram 10 ou 15 crimes que a gente conseguiu esclarecer na época. Quantidade muito Chamou grande. bastante atenção. Mas além disso, foram vários, né? Aqui na região, um indivíduo que foi decapitado aqui em Panorama, né? Enfim, foram vários casos, Jorge, mas Sim. para ilustrar esses dois. Diadema por Dracena? Ah, Dracena, prefiro muito Com mais. certeza. Nossa, É prefiro muito assim, mais. é um outro, vamos dizer, ambiente, um outro clima, um outro tipo de atendimento. Sim, sim. É mais tranquilo. Muito mais tranquilo, né? É uma região menor, né? População mais afável, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então, isso que... Né? Aquela vida de interior que pelo menos quem é nascido aqui busca, né? Doutor, e vamos aproveitar aqui, vamos fazer um elogio aqui, porque merece. A gente acompanha o dia a dia aí dos profissionais da região, tanto os delegados quanto investigadores, pessoal escrivão, enfim, pessoal todo da Polícia Civil. O senhor está muito bem servido de colaboradores, dos delegados aí da região, né? Graças a Deus, todas as carreiras, não só delegados, né? Mas todas as carreiras da Polícia Civil, sem exceção, eu vejo que nosso pessoal se empenha ao máximo, né? Por conta disso, nós conseguimos manter os índices aqui, né? Seja de letalidade, índices de crimes mais graves. Nós não temos crimes graves sem esclarecimento na região. Obviamente, né, para uma pessoa que tenha lá um botijão de gás na sua residência, para ele existe uma gravidade na subtração desse item, ainda mais não tem algo mais invasivo do que entrar na casa de alguém. Até eu já fui vítima de furto quando eu morei em Panorama, né? Correto. Na época a gente conseguiu esclarecer, mas eu garanto a vocês que existe sim uma preocupação dos nossos policiais no esclarecimento. Nós gostaríamos, Jorge, de esclarecer todos os crimes, mas nós nos esforçamos principalmente em esclarecer aqueles que são mais graves, né? Para tirar de circulação aqueles indivíduos que causam maior temor na sociedade, para que a gente consiga manter essa vida tranquila e ordeira aqui do interior, mesmo com as mudanças que ocorreram por conta, né, do aumento populacional, da mudança da legislação, né? Tenho certeza, se a gente não faz mais, é porque a gente não consegue, com o efetivo que nós temos, seja por conta de algumas alterações legislativas, né? Mas a polícia daqui, vocês podem ter certeza, se empenha ao máximo. Tanto que o interior, o DI-Inter 8, ele é destacado na nossa região por ser a área mais tranquila, com os menores índices criminais do estado. E o estado de São Paulo se destaca no Brasil pelos baixos índices. Então a gente pode dizer com tranquilidade que nós residimos hoje em uma das áreas mais tranquilas do país. Que bom, essa é uma notícia. A gente sempre que fala alguma coisa relacionada à polícia, a gente prega esses números, doutor? A gente acompanha, o senhor sabe, né? É claro que também não vou perguntar para o senhor como que é um trabalho,
porque o senhor não vai contar os detalhes de como é uma investigação. Sim, eu não posso dar dica. Exato, mas a gente sabe que vocês hoje, se o bandido acha que ele está por cima, que vocês também têm muita... Acabou de ter a prova agora, o desenvolvimento do Moro, né? Sim. Então a gente viu aí como funciona a polícia, o delegado de Presidente Prudente, Sim. Que também, eu admiro aquele delegado, né? Porque o homem está lá jurado de morte e todo dia está ali na cara da TV e falando. É o promotor, é o Lincoln Gaquia. Promotor. Mas nós temos aqui na região grandes delegados que efetuaram enormes investigações de relevância, né? Aqui, Dr. Leandro, Dr. Kleber, enfim, os colegas aqui da região se empenham bastante, Dr. Alessandro, Dr. Bruno, todos os colegas aqui, Presidente Prudente, Dr. Everson, eu acho que se tem algum delegado aqui no interior que conhece de crime organizado, é o Dr. Everson. Fez grandes operações aqui que nós participamos. Doutor, alguma coisa que o senhor acha que poderia ter feito como delegado, como profissional da justiça, e não fez? Jorge, todo dia que eu acordo, eu peço a Deus para que eu seja uma pessoa melhor do que ontem e pior do que amanhã. Né? Eu peço para que Deus ilumine meus passos, da minha família, para que a gente consiga fazer o melhor. Então, assim, eu tenho vários planos ainda para a polícia, né? Eu não esperava ser delegado seccional, né? Eu achava que eu precisaria... Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Foi uma grata surpresa em que pese a situação, né, como nós já falamos, né? O doutor Dilton, uma grande figura, mas foi uma grata surpresa quando o senhor foi nomeado, né? A gente ficou muito feliz. Estava muito novo ainda para assumir esse cargo, eu tinha que passar por muita coisa, mas graças a Deus o pessoal que trabalha comigo é uma equipe muito boa e me ajuda demais a superar, né, essas dificuldades. O tempo, a idade e o tempo se incumbe de corrigir. Com certeza. Né? Mas, e essas dificuldades são inerentes ao cargo, eu sinto uma certa facilidade por conta de uma boa equipe que eu tenho. Mas quais são os desafios? Melhorar as unidades policiais da região, trazer mais policiais, né, para que a gente consiga promover um melhor atendimento ao público, renovar as unidades existentes na região e melhorar a investigação e atendimento. É esse que a gente está buscando e são essas as minhas metas futuras. Muito bem. Doutor, alguma coisa mais que o senhor queira colocar? Fica à disposição. Né? Já a gente vai dizer para o senhor que a Top TV está de portas abertas, não só para o senhor, mas para todos os delegados da região. Nós já tivemos o prazer de receber aqui o Dr. Férez, Dr. Eliandro de Juquerópolis, né? Sim. E para todos os delegados, enfim, para o pessoal da Polícia Civil, que tiver alguma coisa. A gente diz que polícia não tem notícia boa para dar, mas sempre aparece alguma coisa interessante no meio. Né? Então a gente está aqui de portas abertas, tá? O Zanoni, Diniz, toda a nossa equipe aí, para receber vocês aí, enfim, se precisar ir lá na seccional ou em qualquer delegacia da região, nós vamos também, enfim. Nós nos colocamos à disposição de vocês. Agradeço essa parceria que nós temos, né, contigo, com o Diniz, nessa divulgação do trabalho policial, que é um trabalho árduo, às vezes não aparece tanto, né? Eu brinco que às vezes coisas que a gente faz quando não aparecem são de mais importância até do que aquelas que são divulgadas na mídia, porque são trabalhos que deram certo e a gente evitou que um determinado crime acontecesse na região. Mas eu agradeço a parceria e peço, como sempre, o auxílio da população aqui de nossa região, que é extremamente ordeira e nos auxilia demais nas investigações, seja promovendo denúncias anônimas, seja prestando compromisso como testemunha, auxiliando no esclarecimento de fatos que a polícia investiga. Enfim, é isso que eu solicito da população, que continue essa boa parceria que existe conosco e, havendo problemas, havendo dúvidas, que nos procurem para que a gente tente saná-las. Tá bom? Se o senhor puder passar os telefones de contato para a população, fique à vontade. 0800 179 288, nosso disque de denúncia. Nós temos também o 194. Temos também o telefone da delegacia seccional. O serviço de atendimento é 24 horas, também do nosso plantão. Quem quiser ligar no nosso plantão aqui em Dracena é o 3821-6710. Tá? E também, não precisa se identificar em nenhum deles. Simplesmente fala, está acontecendo tal fato em tal lugar. Sim, é e só deixa comunicar, com vocês. deixa conosco, tá? Às vezes não acontece de forma tão rápida como a população espera, porque a gente precisa eventualmente levantar mais provas para solicitar, de repente, um mandado de busca, pedir um mandado de prisão. Mas eu garanto a vocês que para toda denúncia existe uma investigação, um levantamento de informações. E também nós temos o telefone da Polícia Militar, quem quiser, já o conhecido 90, tá? Não importa.
façam as denúncias, procurem a polícia para que a gente possa ajudar a população. Bacana. Doutor, eu agradeço então a participação do senhor. Como eu disse, as portas abertas. O dia que o senhor quiser voltar a bater um papo com a gente aí, ou o dia que tiver alguma coisa de interessante para a população, leve o nosso abraço a toda a sua equipe, seus comandados, não vou falar os cargos, mas de A a Z. Sim, todos os tá? A policiais. gente, como eu disse para o senhor, não só pelo senhor, mas todo o pessoal, quando a gente vai na seccional ou nas delegacias da região, nós sempre fomos muito bem recebidos e a gente quer que continue dessa forma, então estenda lá o nosso abraço. Depois nós deixamos o link aí para todo mundo ver, lá vai ficar no ar a nosso bate-papo. Né? O senhor transmita, leva também para os seus superiores esse bate-papo nosso, para que eles também saibam que a nossa TV está à disposição deles. Eu quero reforçar um abraço para o seu irmão, que eu tenho uma baita consideração, o doutor André, né? Leva o nosso abraço para ele. E mais uma vez, a gente está aqui para o que o senhor precisar e toda a sua equipe. Tá ótimo, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço para todos também. Então tá aí. Eu falei então com o doutor Alexandre Luengo e agradeço então pela participação dele no Carreiras e Profissões. Um abraço a todos.